Decreto 9.603 de 2018. Regulamenta a Lei 13.431 de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, dos princípios e dos conceitos. Este decreto regulamenta a Lei nº 13.431 de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Este decreto será regido pelos seguintes princípios. A criança e o adolescente são sujeitos de direito e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e gozam de proteção integral, conforme o disposto no artigo 1º da Lei 8.069 de 90, ECA. A criança e o adolescente devem receber proteção integral quando seus direitos forem violados ou ameaçados. A criança e o adolescente têm o direito de ter seus melhores interesses avaliados e considerados nas ações ou nas decisões que lhes dizem respeito, resguardada a sua integridade física e psicológica. Em relação às medidas adotadas pelo poder público, a criança e o adolescente têm preferência em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, em receber atendimento em serviços públicos ou de relevância pública, na formulação e na execução das políticas sociais públicas e na destinação privilegiada de recursos públicos para a proteção de seus direitos. A criança e o adolescente devem receber intervenção precoce, mínima e urgente das autoridades competentes, tão logo a situação de perigo seja conhecida. A criança e o adolescente têm assegurado o direito de exprimir suas opiniões livremente nos assuntos que lhes digam respeito, inclusive nos procedimentos administrativos e jurídicos, consideradas a sua idade e a sua maturidade, garantindo o direito de permanecer em silêncio. A criança e o adolescente têm o direito de não serem discriminados em função de raça, cor, sexo, idioma, crença, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou regional, étnica ou social, posição econômica, deficiência, nascimento ou outra condição, de seus pais ou de seus responsáveis legais. A criança e o adolescente devem ter sua dignidade individual, suas necessidades, seus interesses e sua privacidade respeitados e protegidos, inclusive a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, e a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, das ideias, das crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. E a criança e o adolescente têm direito de serem consultados acerca de sua preferência e em serem atendidos por profissional do mesmo gênero. O sistema de garantia de direitos intervirá nas situações de violência contra crianças e adolescentes com a finalidade de mapear as ocorrências das formas de violência e suas particularidades no território nacional, prevenir os atos de violência contra crianças e adolescentes, fazer cessar a violência quando esta ocorrer, prevenir a reiteração da violência já ocorrida, promover o atendimento de crianças e adolescentes para minimizar as sequelas da violência sofrida e promover a reparação integral dos direitos da criança e do adolescente. A criança ou o adolescente, brasileiro ou estrangeiro, que fale outros idiomas, deverá ser consultado quanto ao idioma em que prefere se manifestar, em qualquer serviço, programa ou equipamento público do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, vítima ou testemunha de violência, tomadas as medidas necessárias para esse atendimento, quando possível. Para fins do disposto neste decreto, considera-se violência institucional, violência praticada por agente público no desempenho de função pública em instituição de qualquer natureza, por meio de atos comissivos ou omissivos que prejudiquem o atendimento à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de violência. Revitimização. Discurso ou prática institucional que submeta crianças e adolescentes a procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos, que levem as vítimas ou testemunhas a reviver situação de violência ou outras situações que gerem sofrimento, estigmatização ou exposição de sua imagem. Acolhimento ou acolhida. Posicionamento ético do profissional adotado durante o processo de atendimento da criança, do adolescente e de suas famílias, com o objetivo de identificar as necessidades apresentadas por eles, de maneira a demonstrar cuidado, responsabilização e resolutividade no atendimento. E serviço de acolhimento no âmbito das SUAS.
Serviço realizado em tipos de equipamento e modalidades diferentes destinados às famílias ou aos indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir sua proteção integral. Da acessibilidade. A acessibilidade aos espaços de atendimento da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência deverá ser garantida por meio de implementação do desenho universal nos espaços de atendimentos a serem construídos, eliminação de barreiras e implementação de estratégias para garantir a plena comunicação de crianças e adolescentes durante o atendimento, adaptações razoáveis nos prédios públicos ou de uso público já existentes, e utilização de tecnologias assistivas ou ajudas técnicas quando necessário. Do Sistema de Garantia de Direitos. Os órgãos, os programas, os serviços e os equipamentos das políticas setoriais que integram os eixos de promoção, controle e defesa dos direitos da criança e do adolescente compõem o Sistema de Garantia de Direitos e são responsáveis pela detecção dos sinais de violência. O poder público assegurará condições de atendimento adequadas para que crianças e adolescentes vítimas de violência ou testemunhas de violência sejam acolhidos e protegidos e possam se expressar livremente em um ambiente compatível com suas necessidades, características e particularidades. Os órgãos, os serviços, os programas e os equipamentos públicos trabalharão de forma integrada e coordenada, garantindo os cuidados necessários e a proteção das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, os quais deverão, no prazo de 180 dias, contado da data de publicação deste decreto, instituir, preferencialmente no âmbito dos Conselhos de Direitos das Crianças e dos Adolescentes, o Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, com a finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê. Definir o fluxo de atendimento observados os seguintes requisitos. Os atendimentos à criança ou ao adolescente serão feitos de maneira articulada. A superposição de tarefas será evitada. A cooperação entre os órgãos, os serviços, os programas e os equipamentos públicos será priorizada. Os mecanismos de compartilhamento das informações serão estabelecidos. O papel de cada instância ou serviço e o profissional de referência que o supervisionará será definido. E criar grupos intersetoriais locais para discussão, acompanhamento e encaminhamento de casos de suspeita ou de confirmação de violência contra crianças e adolescentes. O atendimento intersetorial poderá conter os seguintes procedimentos: acolhimento ou acolhida, escuta especializada nos órgãos do sistema de proteção, atendimento da rede de saúde e da rede de assistência social, comunicação ao conselho tutelar, comunicação à autoridade policial, comunicação ao Ministério Público, depoimento especial perante a autoridade policial ou judiciária e aplicação de medida de proteção pelo conselho tutelar, caso necessário. Os serviços deverão compartilhar entre si, de forma integrada, as informações coletadas junto às vítimas, aos membros da família e a outros sujeitos de sua rede efetiva, por meio de relatórios, em conformidade com o fluxo estabelecido, preservado o sigilo das informações. Poderão ser adotados outros procedimentos, além daqueles previstos no parágrafo 1º, quando o profissional avaliar, no caso concreto, que haja essa necessidade. A atenção à saúde das crianças e dos adolescentes em situação de violência será realizada por equipe multiprofissional do SUS, nos diversos níveis de atenção, englobado o acolhimento, atendimento, tratamento especializado, a notificação e o segmento da rede. Nos casos de violência sexual, o atendimento deverá incluir exames, medidas profiláticas contra infecções sexualmente transmissíveis, anticoncepção de emergência, orientações, quando houver necessidade, além da coleta, da identificação, da descrição e da guarda de vestígios. Na hipótese de o profissional da educação identificar ou a criança ou o adolescente revelar atos de violência, inclusive no ambiente escolar, ele deverá acolher a criança ou o adolescente, informar a criança ou ao adolescente, ou ao responsável ou à pessoa de referência sobre direitos,
procedimentos de comunicação à autoridade policial e ao conselho tutelar. Encaminhar a criança ou o adolescente, quando couber, para atendimento emergencial em órgão do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de violência. E comunicar o conselho tutelar. As redes de ensino deverão contribuir para o enfrentamento das vulnerabilidades que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar de crianças e adolescentes por meio da implementação de programas de prevenção à violência. O SUAS disporá de serviços, programas, projetos e benefícios para a prevenção das situações de vulnerabilidades, riscos e violações de direitos de crianças e de adolescentes e de suas famílias no âmbito de proteção social básica e especial. A proteção social básica deverá fortalecer a capacidade protetiva das famílias e prevenir situações de violência e de violação de direitos da criança e do adolescente, além de direcioná-los à proteção social especial para o atendimento especializado quando essas situações forem identificadas. O acompanhamento especializado de crianças e adolescentes em situação de violência e de suas famílias será realizado preferencialmente no CREAS, por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, em articulação com os demais serviços, programas e projetos do SUAS. Onde não houver CREAS, a criança ou adolescente será encaminhado ao profissional de referência da proteção social especial. As crianças e os adolescentes vítimas ou testemunhas de violência e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou cujos responsáveis se encontrem temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, podem acessar o serviço de acolhimento de modo excepcional e provisório, hipótese em que os profissionais deverão observar as normas e as orientações referentes aos processos de escuta qualificada quando se configurarem situações de violência. A autoridade policial procederá ao registro da ocorrência policial e realizará a perícia. O registro da ocorrência policial consiste na descrição preliminar das circunstâncias em que se dará o fato e, sempre que possível, será elaborada a partir de documentação remetida por outros serviços, programas e equipamentos públicos, além do relato do acompanhante da criança ou do adolescente. O registro da ocorrência policial deverá ser assegurado ainda que a criança ou o adolescente esteja desacompanhado. A autoridade policial priorizará a busca de informações com a pessoa que acompanha a criança ou o adolescente, de forma a preservá-lo, observado o disposto na Lei 3.431 de 2017. Sempre que possível, a descrição do fato não será realizada diante da criança ou do adolescente. A descrição do fato não será realizada em lugares públicos que ofereçam exposição da identidade da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência. A perícia médica ou psicológica primará pela intervenção profissional mínima. A perícia física será realizada somente nos casos em que se fizer necessária a coleta de vestígios, evitada a perícia para descarte da ocorrência de fatos. Os peritos deverão, sempre que possível, obter as informações necessárias sobre o fato ocorrido com os adultos acompanhantes da criança ou do adolescente, ou por meio de atendimentos prévios realizados pela rede de serviços. Recebida a comunicação de que trata o artigo 13 da Lei 13.431 de 2017, o Conselho Tutelar deverá efetuar o registro do atendimento realizado, do qual deverão constar as informações coletadas com o familiar ou o acompanhante da criança ou do adolescente e aquelas necessárias à aplicação da medida de proteção da criança ou do adolescente. Os profissionais envolvidos no sistema de garantia de direitos da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência primarão pela não revitimização da criança ou adolescente e darão preferência à abordagem de questionamentos mínimos e estritamente necessários ao atendimento. Poderá ser coletada informação com outros profissionais do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, além de familiar ou acompanhante da criança ou do adolescente. Caso a violência contra a criança ou o adolescente ocorra em programa de acolhimento institucional ou familiar, em unidade de internação ou semi-liberdade do sistema socioeducativo, o fato será imediatamente avaliado pela equipe multiprofissional, considerado o melhor interesse da criança ou do adolescente. No atendimento à criança e ao adolescente pertencente a povos ou comunidades tradicionais,
deverão ser respeitadas suas identidades sociais e culturais, seus costumes e suas tradições. Poderão ser adotadas práticas dos povos e das comunidades tradicionais em complementação às medidas de atendimento institucional. No atendimento à criança ou ao adolescente pertencente a povos indígenas, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, do Ministério da Justiça e o Distrito Sanitário Especial Indígena do Ministério da Saúde deverão ser comunicados. Da escuta especializada. A escuta especializada é o procedimento realizado pelos órgãos da rede de proteção nos campos da educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública e dos direitos humanos, com o objetivo de assegurar o acompanhamento da vítima ou da testemunha de violência para a superação das consequências da violação sofrida, limitado ao estritamente necessário para o cumprimento da finalidade de proteção social e de provimento de cuidados. A criança ou o adolescente deve ser informada em linguagem compatível com seu desenvolvimento acerca dos procedimentos formais pelos quais terá que passar e sobre a existência de serviços específicos da rede de proteção, de acordo com as demandas de cada situação. A busca de informações para o acompanhamento da criança e do adolescente deverá ser priorizada com os profissionais envolvidos no atendimento, com seus familiares ou acompanhantes. O profissional envolvido no atendimento primará pela liberdade de expressão da criança ou do adolescente e sua família e evitará questionamentos que fujam aos objetivos da escuta especializada. A escuta especializada não tem o escopo de produzir prova para o processo de investigação e de responsabilização, e fica limitada estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade de proteção social e de provimento de cuidados. A escuta especializada será realizada por profissional capacitado conforme disposto no artigo 27. Os órgãos, os serviços, os programas e os equipamentos da rede de proteção adotarão procedimentos de atendimento condizentes com os princípios estabelecidos no artigo 2º. Do depoimento especial. O depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária com a finalidade de produção de provas. O depoimento especial deverá primar pela não revitimização e pelos limites etários e psicológicos de desenvolvimento da criança ou do adolescente. A autoridade policial ou judiciária deverá avaliar se é indispensável a oitiva da criança ou do adolescente, consideradas as demais provas existentes, de forma a preservar sua saúde física e mental e seu desenvolvimento moral, intelectual e social. A criança ou o adolescente serão respeitados em sua iniciativa de não falar sobre a violência sofrida. O depoimento especial deverá ser gravado com equipamento que assegure a qualidade audiovisual. A sala de depoimento especial será reservada, silenciosa, com decoração acolhedora e simples para evitar distrações. A sala de depoimento especial poderá ter sala de observação ou equipamento tecnológico destinado ao acompanhamento e à contribuição de outros profissionais da área da segurança pública e do sistema de justiça. O depoimento especial será regido por protocolo de oitiva. O depoimento especial deverá ser conduzido por autoridades capacitadas, observando o disposto no artigo 27 e realizado em ambiente adequado ao desenvolvimento da criança ou do adolescente. A condução de depoimento especial observará o seguinte: os repasses de informações ou os questionamentos que possam induzir o relato da criança ou do adolescente deverão ser evitados em qualquer fase da oitiva. Os questionamentos que atentem contra a dignidade da criança ou do adolescente ou ainda que possam ser considerados violência institucional deverão ser evitados. O profissional responsável conduzirá livremente a oitiva sem interrupções, garantida a sua autonomia profissional e respeitados os códigos de ética e as normas profissionais. As perguntas demandadas pelos componentes da sala de observação serão realizadas após a conclusão da oitiva. As questões provenientes da sala de observação poderão ser adaptadas à linguagem da criança ou do adolescente e ao nível de desenvolvimento cognitivo e emocional, de acordo com seu interesse superior. E, durante a oitiva, deverão ser respeitadas as pausas prolongadas, os silêncios e os tempos de que a criança ou adolescente necessitarem. A oitiva deverá ser registrada na sua íntegra desde o começo.
Em casos de ocorrência de problemas técnicos impeditivos ou de bloqueios emocionais que impeçam a conclusão da oitiva, ela deverá ser reagendada, respeitadas as particularidades da criança ou do adolescente. Da capacitação dos profissionais do Sistema de Garantia de Direitos. Os profissionais do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, vítima ou testemunha de violência, participarão de cursos de capacitação para o desempenho adequado das funções previstas neste decreto, respeitada a disponibilidade orçamentária e financeira dos órgãos envolvidos. O poder público criará a matriz intersetorial de capacitação para os profissionais de que trata este decreto, considerados os documentos e os atos normativos de referência dos órgãos envolvidos. Será adotado um modelo de registro de informações para compartilhamento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de violência, que conterá, no mínimo, os dados pessoais da criança ou do adolescente, a descrição do atendimento, o relato espontâneo da criança ou do adolescente, quando houver, e os encaminhamentos efetuados. O compartilhamento completo do registro de informações será realizado por meio de encaminhamento ao serviço, ao programa ou ao equipamento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de violência, que acolherá em seguida a criança ou o adolescente vítima ou testemunha de violência. O compartilhamento de informações de que trata o artigo 29 deverá primar pelo sigilo dos dados pessoais da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça, da Segurança Pública, da Educação, do Desenvolvimento Social, da Saúde e dos Direitos Humanos disporá, no prazo de 90 dias, contado da data de publicação deste decreto, sobre as normas complementares necessárias à integração e à coordenação dos serviços, dos programas, da capacitação e dos equipamentos públicos para o atendimento da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. O ato conjunto disporá sobre a criação de sistema eletrônico de informações que será implementado com vistas a integrar de forma sigilosa as informações produzidas pelo Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de violência. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 10 de dezembro de 2018, Michel Temer.